Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos ao curso Democracia e Luta. A aula de hoje é sobre os novos movimentos sociais e será ministrada pelo professor Severino Pereira, que é militante do Partido dos Trabalhadores e do nosso coletivo. Eu sou Donizete Redondo, militante do coletivo Democracia e Luta, e em nome do coletivo gostaria de agradecer as mais de 1.300 visualizações e as centenas de curtidas e compartilhamentos da nossa aula inaugural. Muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho de formação de base. E contamos com seu apoio na divulgação do nosso curso através do Facebook e de outras redes sociais. Curta e compartilhe. Todas as aulas do curso estão disponíveis na nossa página do Facebook Democracia e Luta, assim como o formulário de inscrição. Se você ainda não fez sua inscrição, ainda há tempo. Tá ok? Hoje, nós contamos com a presença da Cirlândia, que é da juventude da Frente de Luta por Moradia, e do Luiz Atibaia. Eu vou passar a palavra agora para a Cirlândia, para ela fazer um informe e falar de como estão as ações da juventude da FLM. A palavra é sua, Cirlândia. Oi, gente, boa noite. Donizete, está sendo transmitido pela página da Democracia e Luta, né? Isso. Só que ainda não apareceu aqui, ainda não atualizou. Acho que a gente ainda não está ao vivo. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Tá, dá uma olhadinha aí. Tem gente assistindo. Tem gente assistindo? Putz, mas... Tá, então vamos lá, deixa que o pessoal se vira aqui para achar. Gente, desculpa, boa noite novamente. Eu sou a Cirlândia Almeida, eu sou militante da Frente de Luta, sou do Grupo de Mulheres Negras na Frente, filiada à FLM, e também sou coordenando o Grupo de Jovens da Frente de Luta. Então, fui convidada aqui pelo Donizete, né, que está ministrando aqui a aula, coordenando tudo, para dar uns informes aí sobre o que a juventude da frente está fazendo nesse momento, né, de pandemia. Então, a gente foi pego, acho que, por todo mundo, né, meio que de surpresa por conta dessa pandemia, que a gente não está podendo se reunir. É um vírus muito egoísta, né, porque a gente fica sozinho, ele quer que a gente fique sozinho até a morte, né? A gente não pode ver a pessoa, ninguém pode nos ver, a gente não pode abraçar ninguém, então não pode mais se reunir, que é o que a gente sempre fez, que a gente sabe fazer, se reunir, organizar as lutas e ir para o front, né? Então, nesse momento, a gente está se organizando via virtual, né? Fazendo as lives, fazendo as reuniões, se organizando. A gente está com um projeto aí de fazer lives a cada 15 dias, convidando sempre alguém da cultura. Nós já fizemos uma primeira live, que foi com o Manuel Del Rio, né? Foi muito bom. A segunda live nós estamos fazendo na semana passada, foi com o pessoal da cultura, mas não deu certo, que o pessoal teve alguns probleminhas. E aí a gente vai fazer novamente, né? Porque a gente percebe que há uma certa carência do jovem, né? Principalmente na periferia, em ter acesso ao lazer, à cultura. Então a gente também está pegando esse viés e trazendo informação, né, para a juventude, informação de trabalho, de curso. Nesse momento está tudo parado, né? Mas mesmo assim a gente não deve parar, né? Então a gente está fazendo indicações de livros, de filmes, de várias atividades que a gente pode estar fazendo nesse momento, para a gente não ficar totalmente isolado, né? E aproveitar esse momento para alargar o nosso conhecimento, né? Então, ainda mais nós, jovens da moradia, nós somos muito criminalizados, né? Porque falar, aqueles jovens lá são tudo bandido, tudo isso, tudo aquilo. Mas a gente está aqui para mostrar que nós somos estudantes, nós somos jovens, a gente também tem direito de
de usufruir da cidade, né? De tudo que a cidade tem a nos oferecer. Então a gente está inserido aí dentro da cidade, né? Nós somos jovens, nós somos o presente e nós somos o futuro também. Tá bom? Obrigada aí, Donizete, pelo convite. Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço você, Cirlândia, que é militante aí há muito tempo aí da juventude. Obrigado pela presença. Agora, gostaria de convidar o Luiz Atibaia para falar um pouco sobre a agência Banto. Pode falar. Bom, boa noite para todos. Parabéns ao coletivo Democracia em Luta pela ideia, pela idealização do curso, né, voltado para, a princípio, né, pelo que a gente tinha conversado, isso era voltado para dentro das nossas ocupações, do nosso movimento, e aí eu achei a ideia maravilhosa de estar expandindo isso e abrindo para o debate para aqueles que se interessam por essas questões. Então, parabéns pela primeira aula também do Dr. Manuel, né? Ele explanou muito sobre os conceitos sobre direitos humanos, essa coisa toda, que está fundamentado em toda a luta pelo movimento de moradia, né, garantia de direitos e outros afins. Eu sou Luiz Atibaia, eu participo do movimento de moradia há cerca de 30 anos, em algum momento de forma mais orgânica, outro menos. E, paralelo a isso, eu tenho um projeto chamado Agência Banto, que é um processo de educomunicação, né? O conceito de educar por meio da comunicação. E tem um caráter, o nome já diz, Agência Banto, de discutir a partir do prisma e a partir da cosmovisão do indivíduo e do homem e da mulher negra, né? Não é uma negrolândia, não é esse o objetivo, mas é também desconstruir esse contexto estrutural, que é bem o tema da aula que a gente vai ministrar, esse contexto estrutural da branquitude, né, discutindo tudo a partir da ótica do homem eurocêntrico branco, né? Então, a agência Banto, ela vem nesse sentido, né, uma agência de comunicação, onde a gente cria conteúdos voltados à cultura, voltado para discutir as questões de viés político mesmo, direto, também desconstruir uma ideia que a gente tem e que a mídia passa para a gente, que a comunicação é imparcial. Não existe comunicação imparcial. Toda comunicação ela é parcial e a nossa ela tem um posicionamento claro e definido, progressista, de esquerda, né? Vamos discutir as questões a partir dessa ótica. É evidente que a gente também tem as contradições da esquerda, a gente a expõe também, mas o objetivo, a finalidade da agência Banto é essa, é discutir a partir da condição do indivíduo negro, lutando contra esse processo de apagamento da cultura e da identidade, da ideologia e da inteligência do indivíduo preto, né, pardo e preto no Brasil. Então é isso. Na próxima aula, né, que eu não gosto de chamar de aula porque eu não sou professor, mas na próxima sala de reflexão, a gente vai falar sobre racismo estrutural, né? Eu recebi o convite aí do coletivo Democracia e Luta para falar sobre esse tema, que é um tema bastante atual. E me preocupa também o fato da gente, todo mundo hoje está discutindo racismo estrutural a partir do livro do professor Silvio Almeida, né? O que é racismo estrutural, onde ele coloca algumas definições sobre racismo estrutural. Na verdade, ele organiza esse conceito, que é um conceito que não vem do professor Silvio Almeida só. É um conceito que já outros pensadores intelectuais negros, e não negros também, né? Florestan Fernandes é um, que já discute essa questão do estruturalismo do racismo no Brasil, que é uma característica fundante, né? Só que o Silvio Almeida ele reorganiza essa discussão a partir do conceito da concepção individualista do racismo, institucionalista e estrutural, né? E a gente vai passar por essa discussão, vamos passar também eu pretendo, não vai dar para aprofundar esses conceitos, essas teorias, mas a gente vai passar por ela. Lélia Gonzalez, por exemplo, que é uma ativista feminista, que, se eu não me engano, no dia 10, logo depois da aula, seria o aniversário de morte dela, né? Uma ativista importante para o movimento feminista
negro no Brasil, não só no Brasil, e não só o movimento feminista negro, o movimento feminista latino-americano em geral e também, consequentemente, para o mundo. Né? Ela traz o debate da mulher negra para dentro do feminismo. Né? Então, seria uma atividade importante. Também vou passar pelo professor Trachtenberg, né, onde ele fala sobre a questão do qual que é o papel da universidade, a gente precisa desconstruir ela, né? É importante a universidade, mas ela é um instrumento de fomentador e alicerce para toda essa estrutura racista, machista. A gente vai também indiretamente estar falando sobre isso. E outros autores, Clóvis Moura, a Frente Negra Brasileira vai estar embutida também nesse discurso, não diretamente, mas vai aparecer também nesse debate. Então, acho que é um debate importante, né? No sentido da gente desconstruir uma lógica estrutural do racismo, onde todo mundo entende que algumas condições e alguns dados que eu vou trazer são naturais e não são. Né? É fruto de uma política de Estado e de poder. Né? Agora, eu acho que eu estou te vendo, né, Donizete? Então, é isso. Basicamente, o que eu tenho a dizer sobre essa importância de a gente estar debatendo nesse momento, e a frente e a democracia em luta, ela foi importante no sentido de abrir esse espaço para discutir. Alguns autores vão ficar de fora, que não dá para englobar todo mundo. Só um detalhe, eu achei importante trazer como sustentação teórica do que eu vou falar, autores negros. Tirando o Maurício Trachtenberg e tirando aqui também, que eu esqueci de falar, o professor Paulo Freire, esses vão discutir, esses vão fazer uma crítica a esse modelo estruturante, né, que são brancos, eu escolhi propositalmente, mas os outros autores que eu vou abordar aqui, a Lélia, o professor Clóvis Moura e o Silvio Almeida, eles são todos autores negros, né? É a partir do lugar de fala mesmo. É isso. Tá, joia. Obrigado, Luiz, por sua contribuição. Muito obrigado. Agora vou convidar, né, o professor Silvio Pereira, né, que é graduado em Geografia, História e Pedagogia e é professor da Rede Pública Estadual, militante do PT desde 1994, atuou no movimento estudantil e sindical nos anos 90, foi assessor parlamentar em mandatos do PT no município e na Assembleia Legislativa, e atualmente ele é militante do coletivo Democracia e Luta. Professor Severino, a palavra é sua. Obrigado, Donizete. Queria agradecer aí também a participação do Atibaia, da Cirlândia, dizer que é uma alegria imensa estar participando desse projeto, né, não sei se a gente pode tratar como projeto de educação, porque nós estamos falando também com pessoas já militantes, com pessoas que já têm uma história de vida. Eu vou aqui me apropriar do que o Atibaia falou, vou tratar isso como uma sala de reflexão, que apesar de ser professor, o conceito de aula vem do aluno, que aluno Caramba, fiz um baita discurso e ninguém estava ouvindo. Bom, vou iniciar. Eu queria iniciar agradecendo a presença do Luiz Atibaia, da Cirlândia, o Donizete, nosso anfitrião e coordenador desse programa. Dizer que é uma alegria imensa estar participando aqui desse projeto, né? Um projeto que é voltado para militantes, voltado para... Na verdade, está aberto na rede para quem tiver interesse de nos ouvir, né, de partilhar um pouquinho das nossas experiências de vida. Eu vou me apropriar de um conceito que o Luiz passou, que aqui não é uma sala de aula, mas uma sala de reflexão, né? Acho que é o conceito perfeito que a gente tem aqui para adotar nesse programa, que nós estamos falando para militantes, pessoas que têm uma vida já, né, de bastante tempo nas lutas, e o conceito de aula vem para aluno, que é a luz, né, na filosofia, em grego, né, a luz, pessoa que é escura, pessoa que precisa depositar informação,
e que já não é o caso aqui do nosso público-alvo, que são pessoas que já têm uma tradição de luta, uma tradição de uma história, né, em diversos movimentos. Então, acho que eu queria partir desse ponto. Eu vou iniciar falando um pouquinho do Democracia e Luta. Do Democracia e Luta, acho que assim, não, é meio redundante falar, mas assim, é um coletivo de trabalhadores e trabalhadoras, militantes do PT, né, nós estamos dentro de um partido político, um partido de esquerda, o maior partido de esquerda da América Latina, mas o Democracia e Luta está expandindo um pouquinho na medida que ele vem para a rede falar com todas as pessoas. Ele expande, ele sai um pouquinho do Partido dos Trabalhadores e vai conversar com todo mundo, né? Nosso intuito aqui é tentar municiar os militantes e as militantes, as pessoas que tiverem interesse, municiar contra o senso comum, informações para desconstruir uma série de conceitos marginalizados ao longo da história sobre o que é movimento social. Então, esse, para a gente, é um desafio enorme, porque a gente está vivendo um discurso de ódio, um discurso muito pesado, e eu gosto de parafrasear com alguns autores, alguns pensadores, que, por exemplo, o professor Alisson Mascaro, ele fala que para ser de esquerda tem que ter muita coragem, tem que ser muito forte, né? Porque a gente tem um discurso, o discurso de ódio é muito fácil falar e ele ganha volume. O nosso discurso é um discurso de informação, um discurso que tem que quebrar o ódio e é um discurso que tem que agregar as pessoas. Então a gente tem que vir numa outra mão com uma carga muito mais pesada. Então, ser de esquerda hoje é um desafio enorme, né? O tema que eu vou abordar aqui são os novos movimentos sociais, né? Que a sociologia ela classifica do que é novo a partir da Constituição de 1988, que reconhece diversos movimentos sociais. Mas, assim, eu quero pegar sobre um ponto de vista histórico e geográfico, né? Porque a gente tem um passado de movimentos sociais muito forte, muito pesado. E, apesar de uma série de posturas que a gente tem identificado, o nosso povo nunca foi um povo pacífico, nunca foi um povo de dobrar o joelho com facilidade, né? Ou como até nós nunca fomos cordiais, como o Gilberto Freire falava, o brasileiro não é cordial a alguns pontos, né? E tem uma frase do Milor Fernandes que define muito bem, que eu adoro, que é assim, o Brasil ele tem um grande passado pela frente, porque a gente começa a identificar as coisas a partir de um determinado período e esquece revoltas de outro. Desde quando as nau encostaram na nossa costa, né, a gente vive conflito, a gente vive os movimentos sociais, seja ele classificado ou não, mas os indígenas receberam os portugueses, nunca foi com passividade, foi com disputa, foram aguerridos, né? Então a gente tem toda uma história, uma tradição de lutar, de guerrear, né? Muitas vezes uma guerra em glória, mas, enfim. Eu preparei um slide, eu vou colocar aqui e a gente vai batendo um papo a partir disso. Pode ser até um pouquinho mais meio pedagógico, mas o objetivo final é discutir um pouquinho e desmistificar um pouquinho sobre a marginalização desses movimentos sociais, tá bom? Deixa eu colocar aqui. O Donizete precisa diminuir a tela aí, né? Para a gente partilhar aí os slides. Conseguindo aí? Vamos tentar aqui de novo. O Severino, agora apareceu o slide aqui. A gente tinha conseguido. Oi?
Apareceu? Eu não tô vendo. Eu Apareceu partilhei, aqui mas o não tô slide. vendo. Coloca naquele modo de apresentação. Naquele Isso, modo de isso. apresentação. Não, acho que Tá duplicado aqui, hein? tem aquele modo de apresentação que estava a tela ao lado lá. Hã? Peraí, deixa eu ver aqui. Modo de apresentação. É esse. Peraí, sumiu. Tentar mais uma vez, se não conseguir. Tentar mais uma vez, se não conseguir, a gente toca a partir disso. Tá, não tem problema. Vamos lá ver se chegou. Acompanhando aqui do meu Facebook, não está aparecendo. Apareceu aqui deixa eu ver aqui. Pronto, isso. Apareceu? Apareceu. Bom, tá bom. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos lá. Movimento social. O que é o movimento social? Quando a gente trata do novo, em novo eu estou pegando da origem etimológica da palavra mesmo, né? Recente, algo se encontra um novo ciclo, né? O movimento a gente pode pegar desde a origem lá na física, né, do corpo que se movimenta, como um conjunto de ações, um conjunto de pessoas mobilizadas por um fim, tá? E social, né, conceito, é esse que é o ponto que a gente quer tratar. Você precisa de uma origem etimológica para iniciar o debate. Agora o outro. Vamos lá. Tá todo mundo acompanhando aí, gente? Bom, eu vou acompanhar pelo meu celular mesmo, porque eu não estou conseguindo acompanhar pelo computador. Que não foi. O movimento social aqui, como a gente está falando, é um conjunto de indivíduos que se reúne para fazer um debate a partir de um tema. Ô Donizete, vamos parar, porque não está aparecendo nada. Deixa para lá a apresentação, vamos tentar fazer na... É um conjunto de indivíduos que se unem, de alguma forma, para fazer algum debate sobre algum tipo de demanda, né? Não existe movimento social de uma pessoa. Ele sempre está reunido num conjunto, um coletivo, um agrupamento de pessoas, né? Então, eles são formados para fazer uma discussão pontual, o que a gente fala, uma pauta conjuntural, né? Uma pauta que se define com um determinado tema. E as que a gente acha assim, que foi mais pulsante, por exemplo, em 1992, houve um grupo de estudantes que se reuniram com um tema específico que era o Fora Collor. Acho que uma grande parte das pessoas se lembram disso. Em 2013, mais recente, foi aquele movimento do passe livre que iniciou as grandes manifestações de 2013. A pauta que era específica era os 20 centavos. Depois se perdeu, enfim, depois até eu vou retomar esse raciocínio da questão do movimento passe livre nas ações de 2013, que foi o início também do golpe, né? Foi um monte de pauta solta com objetivo específico. Movimento conjuntural e o movimento estrutural, o movimento social e estrutural. As pautas são mais específicas, são grupos muito mais organizados, né? Eles se reúnem para justamente eles trabalhar tema de mais importância, de mais relevância do nosso cotidiano. Por exemplo, a gente tem falado bastante aqui a FLM, que trata sobre a questão da luta por moradia,
né? Ele é um movimento estrutural que está demandando o direito da pessoa à moradia, né? É um direito constitucional até, e esse movimento ele se torna muito mais forte porque ele está fazendo uma reivindicação justa de uma parcela gigante da população. E ele termina virando um movimento de resistência, porque o Estado não reconhece esse direito à moradia das pessoas e as pessoas vão se movimentando, se mobilizando através disso. Eu queria só abrir um parênteses, que o movimento de moradia, ou o movimento trabalhador rural sem terra, tal, ele tem dois conceitos, que são dois conceitos bastante tênue, que confundem bastante as pessoas, e isso expõe a marginalização no senso comum, né? É o conceito de o que é ocupação e o que é invasão. O movimento de moradia, quando ele ocupa um prédio, esse prédio está vazio, ele não tem função social, ele é ocupado. Ele é diferente da invasão, que é quando um prédio tem função social, tem uma finalidade, e se as pessoas entrarem, aí é invasão. E normalmente o pessoal trata de movimento de moradia, movimento sem terra, tudo como invasão. Então essa é uma questão bastante importante que a gente precisa para até para nos municiar melhor de quando a gente for fazer esse enfrentamento, quando o pessoal que está aí nos assistindo a gente for fazer uma discussão nesse sentido, né? Bom, aí a gente tem agora as pautas, que é tratada agora também como um novo movimento social, mas as pautas contra o racismo, que as pessoas se organizam para a luta contra o racismo. Esses tempos a gente viu as grandes manifestações, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, por conta da morte do segurança, o George, esqueci o sobrenome, né? Depois o Luiz Atibaia, se puder me ajudar. George Floyd. George Floyd, isso. Houve uma grande comoção nacional pela forma brutal que ele foi assassinado pelo policial, né? Ele foi sufocado numa abordagem policial bastante violenta, né? Sufocou e morreu. No Brasil, a gente tem diversas coisas que acontecem no nosso cotidiano, né? Inclusive, paralelo a isso, aconteceu a morte daquele garoto de 5 anos que caiu do prédio lá em Recife. Tá? Todos são pessoas, né? Que são morte de pessoas negras, né? Que a vida aparentemente tem menos importância para uma parte da sociedade. São pessoas negras, são pessoas pobres, que são vítimas de violência do cotidiano. Então isso vira uma pauta para o movimento social, um movimento social mais estrutural, um movimento social que a pauta, ela começa lá atrás, no período da escravidão, ou então um pouquinho mais para trás, na época da própria colonização, da invasão de Portugal no Brasil, e ela se estende até hoje, né? Então aí tem o contramovimento que fala que é vitimismo, que é uma série de coisas, mas há uma organização que já aborda esse ponto de forma mais organizada, com uma agenda bastante, como eu vou dizer, uma agenda muito bem pensada, e esse é um debate que vai acontecendo não só nas manifestações de ruas, mas com livros escritos, com debates em redes sociais, debates presenciais, uma série de coisas. Feminismo. O feminismo hoje é um movimento social muito estrutural, mas ele não é novo. Se a gente pensar até o que culminou no dia 8, que é o Dia Internacional das Mulheres, que houve aquela greve histórica, etc., já é um movimento antigo. Então, o que a gente pode tratar como novo, o que não é novo? Então, tem essas questões que são muito peculiares, né? Movimento falei de moradia, reforma agrária, tem uma série de movimentos hoje que são tratados novo. Mas eu queria também pegar uma parte, no meus slides tinha bastante outros, mas eu peguei alguns movimentos sociais históricos no Brasil, que já aconteceram há muito tempo, o que mostra que sempre estivemos de forma organizada, seja ela conjuntural ou estruturalmente, para tocar os movimentos, né?
Em 1904, por exemplo, houve a revolta da vacina. O governo resolveu vacinar em massa um grupo de pessoas e houve aquele movimento, porque assim, estão vacinando para combater uma doença ou para eliminar uma parcela da população, que até então as informações não fluíam. Houve essa revolta constitucionalista em 30 e 32, né? Revolta Vermelha, 1935, redemocratização, direta já, que são coisas mais recentes. Mas se você pegar lá a Confederação dos Tamoios, né? Sabinada, enfim, uma série de outros movimentos que partiram, já tem muito tempo, né? Já fazem, já tem um tempo histórico bastante que mostra que o brasileiro realmente nunca foi um povo, como eu falei agora há pouco a palavra, nunca foi um povo pacífico, né? Não é um povo que aceita as coisas de outra forma. Sem contar que a gente pega aí períodos históricos também, a questão dos quilombos, a formação dos quilombos foi também um movimento social das pessoas que eram escravizadas, né? Então, essa resistência toda que tinha, ela iniciou a partir de uma pauta estrutural, uma pauta que ia ser de longo prazo. Então, isso mostra para a gente com bastante veemência as ações que nós tivemos ao longo do tempo, né? Deixa eu pegar aqui outras anotações que eu fiz. O conjuntural estrutural, né? Já eu falei das revoltas que teve. E falei de alguns autores. Enfim, o movimento social também não é só pauta ligada à esquerda, isso é importante dizer, né? A gente tem visto hoje aí a gente pode classificar até como novo, porque eles estavam escondidinhos, estavam quietos, mas não é um movimento novo. Por exemplo, os fascistas que resolveram tomar corpo, né? Porque o fascismo, claro que se a gente vê pelo Facebook, ele virou um jargão, um xingamento, mas é uma coisa um pouco mais profunda que isso, né? Se a gente pegar a história do fascismo e se aplicar no pensamento hoje, a gente vai ver que os verdadeiros fascistas estavam ali quietos e hoje estão virando de novo, né? Estão ganhando corpo, está virando o governo. Isso é muito grave, né? A gente hoje tem uns movimentos novos, que é o dos terraplanistas, né? Pleno século XXI, século da informação, da modernidade, onde a gente tem um astronauta ministro, a gente ainda tem que sair provando para as pessoas que a Terra não é redonda, que a Terra não é plana, ela é redonda. Então também virou um movimento, e tem um movimento que você tem ministros, você tem ditos filósofos, né? Então, um cara até que escreve livro aí, que eu nem gosto de citar o nome dele, mas que que faz a discussão, que abre mapas, abre cartas cartográficas e começa a explicar para as pessoas que é plano, né? Uma coisa de louco, mas existe. E esses movimentos de direita, ou extrema-direita, começou ali, em 1964, teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E isso culminou também, né, quando essa direita começou a ir para a rua, começou a se organizar, quanto organizações conservadoras, pouco depois, né, até aí o Sérgio Alves acabou, a Balaiada, Farrapo, Chibata, Guerrilha do Aragá, enfim, uma série, é verdade. E a gente começa a ver ali, culminou no golpe de 1964, o golpe militar, depois dessas organizações da direita, as organizações mais conservadoras, né, estavam ali com a identidade. Hoje a gente vê as manifestações de 2013, né, essas manifestações de 2013 começou com a pauta dos 20 centavos, o MBL, né, sai para a rua contra o aumento da passagem, para 2 ia para R$ 2,20, né, e eles começaram. Só que, em 2013, as redes sociais já eram uma realidade,
E era muito fácil você começar a mobilizar. E essas mobilizações que ganharam o mundo todo, ela é um movimento social, porém um movimento social com as pautas muito vazias, muito ocas, né? Se a gente pegar o MBL, entra num caminhão carregado, gigante. Não, estou falando do MBL, mas não estou criminalizando. E, de repente, esse caminhão, você solta ele na banguela e pula. E esse começa a agregar gente. E começa a ser manifestações gigantes, cada um com sua bandeira, uma pauta específica, individual, por mais saúde, contra a corrupção, todo mundo tinha um tema específico. Mas esse tema específico não conseguia virar um movimento, porque cada um estava defendendo de uma forma de olhar, de uma perspectiva totalmente diferente da outra. Falar, olha, sou contra a corrupção. Tá, todos nós somos. Mas qual corrupção especificamente você está fazendo? Qual a bandeira reivindicatória que está acontecendo aqui? Não sei, mas ela estava ali. Eu quero saúde de qualidade. Todos nós queremos saúde de qualidade, né? Mas a partir de que viés, de que olhar a gente vai falar dessa saúde de qualidade, né? Quais as condições materiais que a gente está aqui discutindo? Então, isso que ficou uma pauta muito esvaziada. Essa pauta ela foi apropriada pela elite até então, né? Os partidos de direita começaram a adentrar, começaram a demonizar os partidos de esquerda, começaram a criar os factoides, que até eu atribuo para o golpe de 2016, não só eu, diversos autores que eu pesquiso, que eu leio, que eu converso, iniciou ali. Não foi o resto, mas iniciou naquele movimento social de pauta esvaziada, né? Como diz até a Sabrina Fernandes, do Tese 11, as pautas eram esvaziadas, então começou a virar uma micareta. Então você deixa o movimento social banalizado e ele se torna uma micareta, né? Uma festa, onde assim, um encontro de pessoas. Esse era foi um tema bastante grave e assim, bastante conturbador para as conquistas que eram tidas até então. Porque a gente fala de uma Constituição de 1988, que é o Movimento Social das Diretas Já, onde organizou os partidos de centro-esquerda, uma parte da direita, pela democracia, e você começa a fatiar, a enfraquecer essas conquistas a partir de pautas esvaziadas, e hoje a gente está novamente entrando numa era da escuridão com o governo atual, com o modelo que está sendo conduzido. Então, os movimentos sociais voltam a ser demonizados, voltam a ser marginalizados, né? A gente está vendo em época de pandemia, em época de quarentena, um monte de reintegração. Você tira as pessoas da rua, onde elas estão abrigadas minimamente, né? Um movimento organizado que está ali, um movimento pacífico que ocupou um prédio. O Estado, de forma totalmente antagônica, acho que é uma palavra interessante a gente usar, que nós estamos vivendo um momento de total antagonismo. O Estado está fazendo campanha para as pessoas fazerem um isolamento social, um distanciamento social, e pega essas pessoas e colocam na rua novamente através de uma reintegração de posse. Então, esses absurdos que acontecem, esses absurdos que começam a colocar as pessoas umas contra as outras e começa a demonizar algo que é justo, algo que é constitucional, algo que não é uma pauta de esquerda, né? Quando as pessoas falam, a pessoa tem direito de ir e vir, tem direito à liberdade, tem direito a um emprego, tem direito a dia digno, tem direito à saúde, aos acessos, e você coloca o próprio Estado, que é o guardião dessa Constituição, coloca contra todos esses direitos, existe um antagonismo na nossa democracia que nós estamos vivendo bastante importante para a gente observar. Então, eu queria estar passando isso para vocês, tá logando, acho que assim, tem muito mais para a gente explorar. Eu fiquei meio perdido agora, porque eu perdi meus slides, eu tive que buscar uma linha. Mas, enfim,
nós estamos falando de movimentos sociais num período histórico, estamos falando de movimentos sociais, dos novos movimentos sociais, e dos movimentos que, sim, vão surgindo de acordo com a pauta nova, o que é muito bom, né? Hoje a gente tem classificado como novos movimentos sociais o movimento dos negros, né? O Atibaia fala isso na palestra dele, no bate-papo dele, que é muito bom. Movimento dos GLBTT, né? O veganos, ambientalistas, as feministas. Você tem diversos movimentos sociais com pautas estruturais, com pautas importantes para a nossa sociedade, para nos construirmos quanto sociedade, para a gente começar a ter uma vivência quanto sociedade. Quando a gente fala de formação de sociedade, a gente nunca pode descartar a importância dos movimentos sociais, porque todos esses movimentos sociais, efetivamente, ou todo o nosso modelo de sociedade, partiu de um movimento social, independente do período. Ele parte disso, tá? E isso é um período muito mais histórico. Então, companheiras e companheiros, eu peço desculpas aí pelo nervosismo, né? Estou aberto a fazer discussões, se alguém tiver, a gente dá continuidade a mais esse bate-papo. Acho que a gente precisa aproveitar esse período de pandemia que nós estamos vivendo e nos melhorarmos, né? Primeiro, a gente está fazendo hoje lives, um bate-papo que você tem na sua sala de casa, na sua sala de aula, você consegue atingir hoje o mundo inteiro, né? Você consegue hoje buscar uma de outras visões, de outras versões, né, de um tema específico. Então, a gente vê que, assim, o mundo árabe teve seus movimentos sociais muito importantes para a libertação, para a implantação de algumas democracias, para a queda de alguns regimes. Os Estados Unidos está vivendo, a América Latina toda, né, ela vive seus movimentos sociais. O mundo todo está muito pulsante, o mundo todo está bastante vivo, né? E a gente não pode baixar a guarda, né? A gente não pode baixar a guarda, e a gente não pode ter um olhar muito simplificado das coisas, porque nós somos seres humanos, e os seres humanos são complexos, já de formação, de natureza, eles são complexos. Então, a gente tem uma série de elementos para a gente quebrar o senso comum, quebrar essa marginalização dos movimentos sociais. Então, acho que, por enquanto, é isso. Estou aberto aí para conversar, estou aberto se tiver alguma pergunta, eu tiver condições de responder, a gente está junto aí. Muito obrigado por enquanto. Legal. É muito boa aí a sua fala, Severino, sobre a questão dos movimentos sociais, né? Dos movimentos populares, né? É até interessante a gente estabelecer essa ideia, né, do que é movimento social, o que é movimento popular, né? Que, como você bem frisou, existe, por exemplo, o MBL, esse Vem Pra Rua, que são movimentos que se dizem movimentos sociais, né? Que se colocam como movimentos sociais, né? Porém, não são movimentos populares, né? Eles não estão pautando não estão trazendo uma pauta para movimentos, né? São esses movimentos que eu falo que tem a pauta oca, né? Então, são movimento pontual, né? Que não tem uma definição realmente do que é sociedade, não tem o que é população, quais são os anseios da população. O MBL fez um movimento gigante para a derrubada do governo Dilma, para somar com o golpe. Mas se você pegar assim, qual a defesa efetivamente de um MBL? Eles não têm uma definição, né? Não tem uma lógica popular. Então, não dá para considerar.
Então, a Eliette, ela pergunta o seguinte, nós tivemos companheiras presas, né, pela criminalização por pertencerem ao movimento de moradia, né? Isso momentaneamente nos enfraqueceu. Como fortalecer agora as famílias que vivem, que viram as lideranças serem presas, né? Como fortalecer? E tem uma outra pergunta que é um pouco parecida também, que é da Cláudia, né? Que ela diz o seguinte, né? Existe uma forma de melhorar o olhar, em especial dos movimentos sociais? Para os eu vou responder as duas. Vou tentar responder as duas claro, com as limitações que a gente tem, mas assim, a gente está vivendo uma questão de Estado. Os movimentos surgem e ganham um pouco mais de força, porque a maioria dos movimentos, quando ele tem uma pauta estruturada muito bem elaborada, ele começa a ganhar o papel de Estado, né? Ele começa a se organizar e começa a chegar onde o Estado não vai, que termina combinando nas ONGs, as associações, etc. Normalmente ela começa com o movimento social, então ela vai combinar com o papel do Estado. Pois bem, o movimento de moradia, por exemplo, ele é um movimento que ele provoca muito a elite. Ele provoca porque ele vai estabelecer aonde o Estado não quer enxergar. Vocês pegar as pautas das moradias, do pessoal da moradia no centro, o centro, eu vou falar uns números, pode ser que estou muito desatualizado, mas o centro, se eu não me engano, ele tem em torno de 400 a 500 mil habitantes, mas ele cabe em torno de 2 milhões de habitantes. Esses prédios que cabem os habitantes, está vazio. Mas esses prédios não é de um trabalhador da periferia, que é o proprietário daquele prédio. Normalmente ele é de uma pessoa bastante abastada. Aquele prédio está parado, sem função social, né? Está lá, está parado. O Estado não toma partido dele, não disponibiliza, os movimentos começam a se organizar. Aí entra aquela história que o Paulo Freire fala bem, da questão na pedagogia do oprimido, quando o oprimido passa a defender o opressor, de tão oprimido que ele foi, ele começa a achar, pô, esses caras se acham no direito de ocupar aquele prédio tem dono. Ele tem dono. Mas historicamente, como é que se define a terra? Como é que se define o espaço? Quando o espaço tem um valor de uso e um valor de comercialização, né? A gente não consegue dimensionar, a gente não consegue colocar para as pessoas que o espaço ele foi tomado, ele foi... aí sim a gente pode falar que ele foi invadido, né, desde 1500 para cá, e ele foi distribuído de forma muito desigual. Então, assim, quando o Estado entra, respondendo a pergunta aqui da companheira Carme, a companheira Preta, que foram presas, que, né, teve outros companheiros, eu não me recordo o nome, mas teve outros companheiros que foram presos. Quando você vê o Estado tomando isso, né, levando essas lideranças para a cadeia, você precisa se perguntar que papel esse Estado tem com relação a essas pessoas pobres que estão sendo colocadas na rua? Qual a responsabilidade do Estado? Porque, assim, quando você vai lá, todos nós somos contribuintes e todos nós temos direito à ocupação desse Estado. Então, quando o Estado está de um lado, se você entrar no lado oposto, o lado oposto, ele é o lado correto. Eu acho que não tem definição melhor, né? Se o Estado prendeu um companheiro porque a atividade política dele o fez ser prisioneiro, então ele pode ir para o lado do companheiro que você está correta, mesmo ele sendo preso. Ontem eu entrei numa discussão com
Mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do assunto, eu entrei numa discussão com uma colega professora, e ela falando sobre a... Primeiro pega fake news e começa a ler, né? Mas assim, você acha que o sequestro não deve ser tratado como crime hediondo? Né? Eu falei, olha, depende das condições materiais. O sequestro é um crime hediondo. Mas já pensou você criminalizar aqueles companheiros que sequestraram o embaixador norte-americano para fazer a troca por presos políticos? Aqueles caras queriam cometer um crime hediondo? Então a gente precisa olhar sempre as condições materiais para apontar aonde está quem é o errado da história. Normalmente a liderança que está dentro do movimento de moradia, ela não está errada. Ela está ali com a pauta segurada, ela está ali com o grande objetivo dela é o bem comum, é o bem da coletividade. E a gente só vai conseguir ter o bem da coletividade de fato quando o Estado começar a intervir em prol das pessoas, em prol do ser humano, não em prol do capital, como acontece hoje. Não sei se eu respondi aí. A Eliette fez uma outra pergunta quando você estava falando sobre esses movimentos sociais de direita, né? Ela perguntou, eu encontro aqui como enfrentá-los. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas a pergunta era essa: como enfrentar esses movimentos de direita, né? Que se posicionam na sociedade, né? E parte da população, principalmente a população pobre, né? Os trabalhadores acabam se deixando levar por essas ideias, né? Desses movimentos, né? Verdade. Né? Por exemplo, a criminalização dos movimentos sociais, ela se dá a partir desses movimentos, né? Sim, pode ir. Quando a gente fala assim, os movimentos de direita, apesar de serem movimentos sociais, porque o conceito permite, né, como eu havia falado, o conceito permite que eles sejam tratados como movimentos sociais. Mas, normalmente, uma pauta da direita, ela é uma pauta rasa, né? Se você pegar, assim, o que eu falo de pauta rasa, vai na Paulista, num domingo, onde está os verde e amarelo, faz uma conversa qualquer, né? Faz qualquer bate-papo com o cara, você vai perceber assim, olha, eu vou confrontar, porque assim, é tão absurdo o discurso de ódio, o discurso de raiva, mas ele é muito fácil de você quebrar. O problema que nós, que temos uma vertente à esquerda, que nós discutimos mais um campo sociológico, né, socialistas, não, né, nós precisamos ter uma paciência muito grande, porque ser de direita, ser conservador é muito fácil, né? Agora, o que a gente precisa construir? Como é que um pobre, uma pessoa que não tem os meios de produção, ela defende o capitalismo, né? Porque, assim, o conceito é muito simples. Eu só sou capitalista quando eu tenho capital. Se eu vendo minha força de trabalho, eu não posso ser capitalista, né? Mas aí o cara tem um apartamento financiado, um Corolla 2002 na garagem, ele já se coloca em outra classificação social e ele perde a identidade de classe, né? Ele simplesmente se desconecta com essa identidade social que ele tinha, né? Porque ele conseguiu, assim, como é que você conseguiu esse apartamento financiado, né, pelo Minha Casa e Minha Vida? Tem um movimento de moradia aqui que foi lá e provocou isso, né? Você tem toda uma questão. Mas como é que combate? Com argumento. E argumento a gente tem de sobra. O que a gente não tem, e precisamos exercitar um pouco mais, é a nossa paciência. E a gente não tem a quantidade de robôs que tem à disposição da direita, né? Porque se você pegar assim, os fake news, que chove no Facebook, chove no Instagram, chove das redes sociais, e todos, assim, o acesso à rede social ele está muito mais democrático do que era antes, mas isso não quer dizer que as informações são democratizadas de forma correta. Então, primeiro, para nós,
para quem defende o movimento social é se atentar às notícias, para essas notícias não virar a verdade absoluta. Segundo, paciência. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma. Então, esse discurso esbravejado, esses discursos de grito, esse discurso de ódio que a direita tem, você combate com paciência e com argumentação. E nossa argumentação ela é muito simples e muito sólida, porque a gente tem como comprovar historicamente isso. Certo. Nós temos aí mais uns 5 ou 10 minutos para encerrar. Tem uma pergunta do Charles Gentil, que ele pergunta se não é hora de sairmos às ruas para exigir o fim do governo Bolsonaro, né? E aí eu queria também aproveitar a oportunidade e enfim, saber se o Luiz Atibaia tem alguma pergunta para o professor Severino. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Nós temos mais 5 minutos. Eu tenho. Pode ser? Pode fazer pergunta, Luiz. Estrategicamente, a gente precisa tomar... e aí é uma pergunta, professor, né? Prazer estar falando direto contigo agora aí. Estrategicamente, a gente não precisa tomar um cuidado, porque o Estado, a gente luta, a gente se organiza para conquistar espaços políticos, e às vezes espaço político está dentro da estrutura do Estado. Eu tenho um exemplo, a Frente Negra Brasileira, lá em 31, ela foi um movimento social, a princípio, que ganhou corpo. Naquela época, 100 mil pessoas aderiram em todo o Brasil a esse movimento, que depois virou um partido político. Quando ele vira um partido político, ele entra na estrutura lógica do capitalismo, porque o Estado é uma estrutura capitalista. Não interessa quem esteja dentro dele conduzindo, é uma máquina para conduzir os interesses do modelo do pensamento capitalista. Quando o movimento bem-sucedido, ele adentra esse movimento, ele não perde a função dele de fazer a tensão social, né? E aí não é um perigo, né? Então a pergunta é nesse sentido. A gente luta para adentrar a estrutura, mas quando a gente adentra a estrutura e consegue entrar nesse espaço, a tendência é que a gente acaba sendo sucumbido pelos interesses e a máquina do Estado, que ela é capitalista mesmo. E como que a gente lidar com isso? Ter êxito, mas sem sucumbir à estrutura da máquina, né? Bom, excelente pergunta. Bom, nós temos exemplo, vou começar respondendo a sua, Atibaia, e depois vou conversar sobre a pergunta do Charlie. Nós temos um exemplo de sindicalismo, né? O movimento sindical, ele virou uma estrutura burocrática, né? E, lamentavelmente, ele começa a perder uma parte da sua importância histórica, né? E vira uma instituição sectária de uma categoria determinada, né? O que eram as grandes greves, etc., ele termina virando isso. O que eu acho que é pertinente para um movimento? Ele pode ocupar o espaço no Estado e ele pode continuar tendo movimento. Se ele ceder espaço, por exemplo, para os conselhos, né? Ele fazer as consultas, a gente abusar de plebiscitos, porque assim, o Estado, quando ele está servindo o capital, ele consulta o capital. O Estado, ele pode ser uma estrutura também popular, desde que ele comece a consultar a população. Então, ele pode, sim, abusar dos plebiscitos, abusar dessas consultas e fazer os conselhos ser ativos. E como é que se cria essa estrutura de conselho? Você não dá nos modelos de comuna, né? Essas comunas fazem os conselhos funcionar, porque aí realmente você tem lá um modelo de Estado que realmente é democrático, um modelo de Estado que pode seguir. E outro, antes de você ganhar o espaço no Estado, a gente precisa começar a aprender a fazer as alianças programáticas do Estado com os movimentos, né? A gente não faz aliança programática, a gente, quanto partidos, quanto estrutura também que a gente disputa
o espaço no capital, a gente faz a consulta, pede o apoio para os movimentos. Isso é, né? E a gente não cria o programa, o que a gente fala de aliança programática, né? Com os movimentos. Então, acho que dá para a gente realmente ocupar esse espaço respeitando os princípios dos movimentos sociais. Se você pegar hoje vou falar o nome, mas depois eu lavo a boca. O governo Bolsonaro, ele cria um discurso de Estado, de enxutar o Estado, então ele vai lá, diminui os ministérios, né, fala que é uma festa, é uma farra, etc., então vamos diminuir os ministérios. Porém, o Ministério da Mulher, o Ministério da Assistência Social, uma série de outros que eram importantes, que tinha secretaria com status de ministério, vai tudo para a dona Damares. E ela começa a enxugar aquilo e tira toda a importância. Né? Então, ela, assim, não tem o ministro, pelo menos no governo Lula e Dilma, uma grande parte dos ministros tinha lá um monte de conselho, um monte de gente, alguns ministérios, eu imagino que era até uma guerra, mas isso faz parte da vida dos movimentos. Quando você tem guerra, quando você tem disputa de espaço, disputa de ideias, é sinal que as coisas estão funcionando. E o Estado, ele não pode ficar quieto, ele tem que ser provocado o tempo todo para o Estado funcionar quanto uma máquina democrática. Né? Isso é de fato. Então, é possível a gente poder ocupar os espaços estratégicos no Estado, ganhar, quando a gente fala em disputar a sociedade numa democracia burguesa que a gente vive, numa democracia capitalista, a gente pode sim ocupar esses espaços, porém abusar das consultas populares. Acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, Luiz, mas é uma pauta que eu gostaria de debater muito mais aí com você. Quanto ao Charlie, eu vou responder de uma forma para o Charlie, mas assim, eu estou falando em meu nome, não no nome do PT, não, né? O Fora Bolsonaro, ele é uma pauta que unifica a esquerda, né? Mas a gente não pode fazer um Fora Bolsonaro só para o impeachment. Porque o Bolsonaro, ele na verdade é um problema do PSDB, ele é um problema da direita. Né? E a gente fala, fora Bolsonaro, tira o Bolsonaro, fica quem? O Mourão? Não resolvemos o problema. Então a gente precisa tomar cuidado com a esquerda, a gente precisa ocupar as ruas para dar um basta nesse governo, um basta nesses absurdos, mas assim, precisa mexer na Constituição, qual que é a discussão mais profunda? Porque assim, se a gente não tirar todos, se a gente não fizer uma cirurgia muito precisa, a gente corre o risco de criar de fazer a mesma irresponsabilidade que aconteceu em 2016 com Temer, porque, na verdade, o Bolsonaro, ele tem vários pais. Um deles, PSDB, Michel Temer, e o Moro. Então, a gente vai para a rua, vamos lá, vamos tirar, fica o Mourão. Estruturalmente, a gente não mudou. Né? A gente mudou a figura porque acho que o Mourão dá o nó da gravata, fica mais bonito. Mas, ideologicamente, é o mesmo modelo. Então, a gente precisa ir para a rua realmente, a gente precisa ocupar os espaços de máscara, com distanciamento social, enfim, porque se a gente faz a discussão da questão da pandemia, a gente precisa cumprir também os critérios que a gente defende, senão a gente vai um bando de hipócrita na rua. Mas precisamos tomar muito cuidado, mas assim, ser bastante cirúrgico e preciso e fazer um debate realmente, porque assim, a esquerda está se juntando, está indo pedir fora Bolsonaro, mas nós estamos se juntando para falar assim, o que vem depois, isso é um problema e não podemos fazer esse problema ser nosso. Esse problema ele tem pai, tem mãe, tem certidão de nascimento. Né? Então, eu acho que assim, vamos nos mobilizar, vamos realmente fazer o movimento social funcionar para discutir essa pauta, mas essa pauta tem que ser bem tratada, bem estruturada, para a gente não ficar com o mico de um impeachment irresponsável na mão. Não sei se contemplou aí, Donizete. Sim, com certeza. Bom, não temos mais perguntas, mas de qualquer forma tem o pessoal que
tá deixando boa noite, né? A Cirlândia, ela teve algum problema na conexão, ela caiu a conexão dela, né? Enfim. E acho que podemos encerrar, né? Teria mais alguma consideração, uma consideração final, professor Severino? Você gostaria de estar colocando e aí a gente encerra, tudo bem? Na verdade, eu só queria agradecer a paciência de todos, pedir desculpa por alguma falha. Eu confesso que eu fiquei bem nervoso, é a primeira live quase solo que eu faço, né? É um tema que é muito interessante, acho que a gente precisa se aprofundar bem. Queria convidar todos para assistir aí a reflexão do Luiz Atibaia na quinta-feira, né? E acho que é isso. Obrigado mesmo, obrigado, Donizete, pela oportunidade. E vamos tentar melhorar para a gente tentar mandar mais informação possível aí para armar mais o nosso povo e tentar municiar eles de argumentação contra o senso comum. Obrigado. Tá joia. Então, gostaria de reforçar o convite para que todos assistam a próxima aula, né? Na quinta-feira, às 19 horas, que será sobre racismo estrutural e movimentos de moradia, né? Ministrada pelo nosso colega aqui, Luiz Atibaia, e a Felícia, que é coordenadora de movimento social, né? Da Chácara do Conde. Tudo bem? Luiz, você gostaria de fazer alguma consideração, falar ou algo? O áudio. Deixa eu abrir o áudio. Perfeito, foi? Isso. Assim, no início da fala, eu falei da agência Banto, enfim, e esqueci de falar da colega Felícia, que vai estar dividindo essa discussão de racismo estrutural e luta por moradia popular, né? Felipe é militante, hoje presidente da Chácara do Conde, Associação Morar e Preservar, também presidente da FOMAESP, coordenador-geral do FOMAESP, com mais de quase 40 anos de luta aí, social, com algumas vitórias na Zona Sul, enfim. Então, é uma pessoa muito importante, mulher negra, né? Vai ser um dia importante, porque vai discutir racismo estrutural. A gente poderia discutir também a questão de gênero, né? Que é outra questão que também é estrutural, né? E é nada melhor que ter uma mulher negra fazendo esse debate num dia que a gente vai trazer a Lélia Gonzalez, que é uma militante importante, mais que militante, uma intelectual importante, a intelectual negra que pauta a discussão do feminismo negro no Brasil e no mundo, né? Então, ter uma mulher negra do lado fazendo esse debate, que, na verdade, o movimento de moradia é um movimento matriarcal, graças a Deus, como parte dos movimentos das lutas políticas no Brasil e do movimento negro em geral, ela tem uma concepção, uma sustentação matriarcal, né? São as mulheres que organizam, são as mulheres que sustentam e possibilitam a luta. Então, trazer o nome da Felícia e estar com a Felícia nesse dia é muito importante, e eu tenho que dizer isso. E, professor, parabéns também pela explanação, pela colocação, e por ter também esse entendimento de que não é uma aula. E a gente vai buscar Paulo Freire, né? Essa questão da verticalidade, né? Não existe, é uma discussão, um debate horizontal, né? Onde todo mundo é aluno, todo mundo é educando e todo mundo é educador. Então, é nesse sentido que a gente vai discutir a próxima sala de reflexão. Obrigadão, e é isso. Até mais. Muito bem. Tá ok. Obrigado, professor Severino. Obrigado a todos que acompanharam a nossa aula aqui até agora. Muito obrigado mesmo pelos compartilhamentos, né, pelas curtidas. E até quinta-feira, às 19 horas. Até mais. Tchau, tchau.